A conexão entre sua casa e seu estado mental não é metafórica. Ela é fisiológica, mensurável, real. A neurociência confirmou agora o que os lares japoneses entendem há séculos. A desordem visual eleva o cortisol, o hormônio do estresse, de forma contínua e cumulativa. Cada objeto desnecessário no seu campo de visão faz uma pequena exigência à sua atenção. Cada superfície coberta de coisas que não pertencem àquele lugar mantém seu sistema nervoso em um estado de alerta sutil. Você não percebe isso conscientemente, mas seu corpo percebe completamente. É por isso que uma casa limpa não parece apenas melhor. Ela transmite uma sensação melhor. E é por isso que essa sensação desaparece tão rapidamente após uma limpeza superficial, porque a limpeza superficial não aborda o que está por baixo. O método japonês que quero compartilhar com você hoje aborda, sim, o que está por baixo. Chama-se Osoji e não é uma técnica de limpeza, é uma prática de renovação. E uma vez que você entende a diferença, entenderá por que 40 anos de limpeza ao estilo ocidental deixavam minha casa parecendo administrada, mas nunca pacífica, e por que tudo mudou quando finalmente voltei ao que eu conhecia desde a infância. Eu sou Keiko Nakamura, tenho 72 anos. Cresci em Osaka, em um lar que tinha essa qualidade de paz que passei a maior parte da minha vida adulta tentando recriar. Minha mãe e minha avó praticavam o Osoji com intenção 2 vezes por ano e suas casas carregavam os efeitos dessa prática ao longo dos meses que se seguiam. Havia uma leveza naqueles espaços, uma qualidade no ar, a sensação de que a própria casa estava do seu lado. Esqueci tudo isso quando me mudei para o exterior, no final dos meus 20 anos. Por quase 4 décadas, limpei minha casa sem nenhum dos entendimentos que tornavam a limpeza da minha família algo significativo. Os resultados eram previsíveis. Uma casa que às vezes estava arrumada, mas nunca verdadeiramente em paz. Quando finalmente voltei ao Japão, já com 60 e poucos anos, passei um tempo real com a família e observei honestamente como eles viviam. A resposta era óbvia e devastadora em sua simplicidade. Eu não estava limpando da maneira errada. Eu não estava limpando de forma alguma. Não da maneira que realmente importa. O que o Osoji realmente aborda? A tradução literal de Osoji é grande limpeza, Project. Mas o conceito japonês de limpeza, Soji em sua forma cotidiana, ou Soji em sua prática sazonal mais profunda, abrange algo que a limpeza ocidental não tenta realizar. No Japão, a casa é compreendida como uma extensão de si mesmo. O estado do seu espaço reflete e influencia o estado da sua mente. Uma casa bagunçada não é apenas um inconveniente, é uma forma de pendência, de incompletude acumulada, o resíduo físico de coisas não resolvidas, decisões não tomadas, objetos mantidos, além de sua utilidade por hábito, culpa ou por uma vaga intenção futura. O Osoji aborda isso na raiz. Não se trata de limpar superfícies. Trata-se de avaliar honestamente o que pertence ao seu espaço, liberar o que não pertence, cuidar do que está quebrado ou negligenciado e retornar a casa a um estado onde tudo o que está presente tenha conquistado seu lugar. A indústria de limpeza vende produtos para você limpar ao redor de suas posses. O Osoji questiona se essas posses deveriam estar lá. Essa é uma pergunta extraordinariamente diferente e é algo que nenhum produto de marca pode responder por você. Nos templos, os monges praticam formas de limpeza como uma disciplina meditativa, presente, deliberada, sem pressa. O ato de limpar é entendido como um ato de respeito pelo espaço e, através do espaço, por si mesmo.
Isso não é misticismo. É uma compreensão prática de que a maneira como você mantém seu ambiente expressa e reforça a maneira como você se relaciona com a sua vida. A camada emocional da qual ninguém fala. Quando fiz meu primeiro osoji sério após retornar do Japão, não estava preparada para o que encontrei por baixo da limpeza. Objetos carregam associações. Um vestido guardado porque se livrar dele parece admitir que você mudou. Um presente mantido porque a pessoa que o deu ficaria magoada ao saber que ele se foi, mesmo que ela nunca vá saber. Equipamentos de um hobby que você costumava amar e não consegue admitir que superou. Documentos de um cargo que você ocupou, que terminou, mas que você nunca encerrou oficialmente. Esses objetos não são neutros. Eles são âncoras para versões de você mesmo que talvez não existam mais, para obrigações que você já cumpriu, para a culpa sobre coisas que você não pode mudar agora. Cada um deles aumenta o peso do seu espaço de maneiras que nenhum produto de limpeza resolve. O Osoji exige que você pegue cada objeto e tome uma decisão honesta. Não uma decisão confortável. Não uma rápida. Uma decisão honesta. Isso pertence à minha vida como ela é agora? Isso serve a quem sou hoje? Se a resposta for não, o objeto é liberado, com reconhecimento, com gratidão pelo que quer que ele lhe tenha dado, sem culpa. Já segurei objetos durante o Osoji e chorei. Não de luto, ou não apenas de luto. Amadgis e Tenchut. Kartrit de alívio. O alívio de soltar algo que eu estava carregando sem admitir que estava carregando. Uma vida antiga, um capítulo concluído, uma versão de mim mesma que eu tinha medo de deixar ir. Isso é o que o Osoji é. Não é limpeza, é purificação. E a diferença em como uma casa se sente após uma purificação genuína, em vez de uma limpeza superficial, não é sutil. Quero fazer uma pausa aqui para contar algo a vocês. Enquanto eu estava reconstruindo essas práticas em minha própria casa, durante os primeiros anos após aquela viagem de volta ao Japão, cômodo por cômodo, estação por estação, eu estava escrevendo, tentando entender o que estava acontecendo. Por que isso funcionava quando tantas outras abordagens não tinham funcionado? Qual era a filosofia por trás de cada prática, despida da embalagem cultural e expressa em termos do que ela faz a uma mente, a um corpo, a uma vida? O texto virou um livro. Chamei-o de Casa, Mente, Paz, porque ostamente andaitas oi Neid, Del, porque essa sequência é o que o Osoji realmente produz, exatamente nessa ordem. A casa muda primeiro, a mente segue, a paz chega. Está no comentário fixado abaixo deste vídeo. Os leitores escrevem para mim com frequência sobre ele. Constance, do Reino Unido, escreveu para dizer que fez seu primeiro Osoji aos 69 anos, após ler o livro, e descreveu sentar-se em sua sala limpa, sentindo algo que ela só podia chamar de quietude, uma qualidade de silêncio que ela não experimentava em sua casa há anos. Bernard, da França, disse que era resistente a qualquer coisa que soasse como algo voltado a sentimentos em vez de limpeza prática, mas sua filha lhe deu o livro, ele leu e passou 3 dias percorrendo sua casa metodicamente. Seu comentário foi simplesmente: eu não sabia que uma casa poderia ser assim. Tenchos Eueknainias. Mei, de Singapura, que cresceu em um lar tradicional e, como eu, havia perdido essas práticas ao longo de décadas de vida ocidental, escreveu para dizer que o livro a trouxe de volta a algo de que ela sentia falta sem conseguir nomear. Está no comentário fixado. Agora, como praticar isso de fato? Preparando-se para praticar o Osoji. O Osoji não é algo que se faz em uma hora vaga. É uma prática dedicada que exige tempo e a orientação mental correta.
Escolha um dia sem outras obrigações, um dia inteiro, se possível, ou 2 meios períodos em um fim de semana. Isso não é negociável. Tentar fazer o osoji enquanto se preocupa com outras responsabilidades não produz uma boa limpeza, nem o reset mental que torna o osoji valioso. Antes de começar, passe alguns minutos com intenção. Não um ritual formal, apenas um momento de clareza sobre o que você está fazendo e por quê. Você não está limpando sua casa. Você está renovando seu espaço para que ele possa apoiar a vida que você deseja viver. Essa orientação muda a forma como o trabalho é sentido e o que ele produz. Reúna o que precisa antes de começar: sacos para descarte, caixas para doação, materiais de limpeza para superfícies. Ter tudo pronto significa que o trabalho flui sem interrupções. E aborde o processo sem perfeccionismo. O osoji não trata de alcançar um estado ideal. Trata-se de um envolvimento genuíno com seu espaço, fazendo perguntas honestas, tomando decisões reais, cuidando do que foi negligenciado. Progresso, não perfeição. Engajamento honesto, não performance. A prática em si, sequência e princípios. Comece pelo topo de cada espaço e trabalhe para baixo. Primeiro o teto, luminárias, topos de prateleiras, varões de cortina, qualquer superfície que acumule poeira acima do nível dos olhos. A poeira cai. Se você limpar o chão primeiro e depois o teto, você limpará o chão 2 vezes. Trabalhar de cima para baixo é a sequência eficiente e é a sequência que minha avó usava sem nunca explicar o porquê. Era simplesmente óbvio para ela. Mova-se por cada cômodo em uma direção consistente. O movimento tradicional, no sentido horário, tem uma função prática além do simbolismo. Garante que você não pule áreas ou retorne a espaços que já tratou. É sistemática, não reativa. Em cada espaço, o trabalho se divide em 2 práticas distintas: limpar os elementos fixos do cômodo e avaliar os objetos dentro dele. Limpar os elementos fixos, superfícies, pisos, paredes, janelas, é a parte que a maioria das pessoas faz de forma incompleta na limpeza regular. O osoji faz isso minuciosamente, incluindo as áreas que a limpeza regular pula: o fundo das prateleiras, o interior das gavetas, os cantos atrás dos móveis, as áreas sob os tapetes, os espaços atrás dos eletrodomésticos. A indústria de limpeza fornece produtos para todas essas superfícies. A maioria deles é desnecessária. Um pano úmido trata a maioria das superfícies. Vinagre branco diluído em água resolve a maior parte dos resíduos e conteúdos bacterianos. O bicarbonato de sódio resolve odores e manchas. Os produtos especializados comercializados para cada tipo de superfície são, em quase todos os casos, elaborações desnecessárias dessa química básica, embalados de forma cara e comercializados como se sua especificidade refletisse uma necessidade genuína. Não reflete. Avaliar objetos é a parte mais profunda e exigente do osoji. Para cada objeto no espaço, as perguntas são: eu uso isto? Isso pertence a quem eu sou agora? Eu escolheria isso novamente hoje se estivesse começando do zero? 3 categorias emergem. Fica porque serve a sua vida atual genuinamente. Vai para alguém que possa usar porque é funcional, mas não é para você. Descarte porque está quebrado, vencido ou genuinamente sem valor para ninguém. Os objetos mais difíceis são aqueles mantidos pela culpa, obrigação ou necessidade hipotética futura. O vestido que representa um tamanho para o qual você talvez volte. O equipamento para o hobby que você amava e não toca há 4 anos.
Os presentes de pessoas cujos sentimentos você está protegendo ao guardar coisas que elas nunca saberão que se foram. Esses objetos custam algo a você toda vez que você os encontra. Não drasticamente, mas silenciosa e persistentemente, na forma de um pequeno peso, um pequeno lembrete de pendências, uma pequena tensão que você aprendeu a ignorar. O Osoji pede que você pare de ignorar, que tome a decisão, que libere com reconhecimento, em vez de adiar indefinidamente. As partes da casa que a maioria das pessoas evita, o Osoji inclui espaços que a limpeza regular nunca alcança e que causam um estresse contínuo significativo, justamente porque não são tratados. Papelada e administração financeira. Correspondências não abertas, contas não pagas, documentos arquivados em lugares aleatórios ou não arquivados, decisões financeiras adiadas. Esses são alguns dos objetos mais pesados em uma casa porque carregam uma obrigação ativa. Parte do Osoji é sentar-se com esse material, tratar o que precisa ser tratado, arquivar o que precisa ser guardado e liberar o que está obsoleto. O alívio que se segue ao cuidar de questões financeiras e administrativas negligenciadas é imediato e significativo. Coisas quebradas, uma gaveta que não fecha direito, uma lâmpada que não funciona, um puxador frouxo, a mais tige um desproceita. Um pequeno eletrodoméstico que parou de funcionar há 6 meses. Essas pequenas quebras estão presentes em quase todas as casas e elas se registram continuamente, aumentando a sensação ambiente de que as coisas não estão bem. O Osoji repara o que pode ser reparado e remove o que não pode. Uma casa onde tudo funciona é uma experiência diferente de uma casa onde pequenas coisas estão perpetuamente quebradas. Itens armazenados que não foram acessados. Caixas não abertas desde a última mudança. Itens mantidos em armazenamento, porque podem ser necessários algum dia. Eles exigem a mesma avaliação honesta que qualquer outro objeto. Se não foram necessários em anos, o algum dia para o qual estão sendo preservados talvez nunca chegue. E seu armazenamento contínuo é uma reivindicação permanente sobre seu espaço e atenção. Mantendo o que o Osoji cria, o estado que o Osoji produz, genuinamente limpo, genuinamente purificado, genuinamente cuidado, é mantido através dos pequenos hábitos diários que descrevi em outros vídeos. Devolver objetos aos seus lugares, lidar com pequenas coisas imediatamente, não permitir que o acúmulo comece. Mas também é mantido através da repetição do próprio Osoji. Esta é a prática que minha família usava. 2 vezes por ano, uma renovação genuína. Não porque a casa tivesse se deteriorado a um estado de crise, mas porque a renovação em intervalos regulares impede que a deterioração chegue à crise. No meio do ano e no final do ano, retorne à prática completa. Avalie novamente o que se acumulou desde a última purificação. O que mudou em sua vida e quais objetos não refletem mais quem você é agora? Quais pequenos reparos foram adiados e agora precisam de atenção? Cada Osoji constrói sobre o anterior. À medida que o acúmulo é consistentemente limpo antes de atingir um nível esmagador, cada sessão se torna mais curta e a manutenção entre as sessões se torna mais fácil. A casa entra em um ritmo de cuidado genuíno, em vez de gestão de crises. A casa da minha mãe teve esse ritmo durante toda a sua vida adulta. A minha não teve, por qualquer de andade benda ficante ruia. Por 40 anos não teve. A Jacanja. A diferença na sensação de estar naquelas 2 casas não era sutil e não era sobre decoração, tamanho ou dinheiro gasto. Era sobre se a casa era genuinamente cuidada ou meramente administrada. Eu sei como ambas parecem por dentro agora. Administrar é exaustivo.
Cuidar é restaurador. A prática do Osodi está disponível para qualquer pessoa. Não requer produtos, nem despesas, nem equipamentos especiais. Requer tempo, honestidade e a disposição de fazer perguntas reais sobre o que seu espaço deve conter e o que ele tem carregado, que já não é mais necessário. Sua casa pode ser pacífica, não como uma conquista estética, mas como uma qualidade genuína do espaço que você habita, uma que afeta sua mente, seu sono, seus relacionamentos, seu senso de si mesmo. Era assim que a casa da minha avó parecia. É assim que a minha parece agora. Casa, mente, paz. O relato completo de como voltei a essa prática e o que ela mudou está no comentário fixado abaixo. E vejo vocês no próximo vídeo, onde a simplicidade, como sempre, vai mais longe do que você pode esperar.